turma, tudo bem? Chegamos à última aula de Geografia Bíblica. Eu sou o professor Eduardo Maciel e que bom que você conseguiu assistir e aprender, acima de tudo, em todas essas aulas. O módulo agora é sobre orografia. O que seria, professor, orografia? Orografia é o estudo dos montes. Dentro da geografia, nós denominamos orografia como o estudo dos montes. E o Salmo de número 121, ele vai dizer o seguinte: levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando nós levantamos os nossos olhos para o céu, para o alto, para o monte, a gente precisa entender que existe um Deus que está olhando por nós. Existe um Deus que está julgando as nossas causas. Existe um Deus que ele vai fazer justiça acima de tudo. Eu quero falar do primeiro monte bíblico, que é o Monte Ararat. O nome vem do hebraico e significa terra sagrada. Nós também temos algumas bíblias de estudo que falam que o Monte Ararat significa maldição invertida, ou seja, bênção, né? Ararat é um grupo de montanhas onde atracou a Arca de Noé. Nós temos Gênesis 8:4 na revista atualizada e na revista corrigida ele vai falar Arará. E para onde fugiram os filhos de Senaqueribe? Em 2 Reis, capítulo 19, no versículo 37, na revista atualizada. Então foi ali que a Arca de Noé ela foi atracada depois do dilúvio, depois que a terra toda ela foi inundada. Nós temos também, ainda em Ararat, essa região fazendo parte da antiga Armênia, que hoje está localizada na Turquia. Esse é o lugar das nascentes do rio Tigre, Eufrates e Aras. Nessa montanha há um pico denominado Ararat, é o pico mais alto da montanha, sempre coberto por neve, que se eleva a 5.180 metros em relação ao nível do mar. Então, se nós podemos dizer aonde que a Arca de Noé pousou, foi a 5.180 metros acima do nível do mar, nessa montanha gelada do Ararat. Olha lá o pico, olha lá o Ararat, olha lá a neve desse monte. O segundo monte que eu quero comentar com você é o mais famoso, é o Monte Sinai, o monte também chamado de Horebe, em Êxodo 17:6. Se você ler as escrituras e encontrar Horebe, é o mesmo monte, é o Monte Sinai, situado entre os golfos de Suez e de Arabá. Nesse monte foi dada a Moisés a lei, o decálogo, os 10 mandamentos. O Sinai também é um deserto, como diz Êxodo 19:1. Trata-se de uma península montanhosa da Arábia, localizada entre o Golfo de Suez e também a região de Acabar. Então, o Sinai fica nessa região. O deserto do Sinai é também marcante na Bíblia, porque foi nele que Deus apareceu a Moisés na sarça. A sarça ardia, mas não havia combustão. E Moisés conversava com Deus ali, onde os israelitas eles ficaram acampados aproximadamente 1 ano ali na frente do Monte Sinai, nesse deserto. E também aonde foi levantado o censo de toda a congregação de Israel. O censo foi aquela contagem que Moisés pediu para que as tribos ali pudessem ter novamente ali uma contagem, né? Ele quis catalogar, ele quis saber o crescimento da congregação de Israel. É nesse monte que ele também se denominava como o Horebe. Esse monte também é denominado como Horebe,
como diz Êxodo 3:1, 1 Reis 19, 8 e 9. Olha a foto aí do Sinai. Quando você for lá em Israel, você vai poder ver esse monte ao vivo e a cores. Você vai poder peregrinar ali. Nós temos também o Monte do Líbano, ou os Montes do Líbano, porque ela é uma região formada por duas cordilheiras de montanhas de aproximadamente 160 quilômetros de extensão, então é bem grande, e de conhecidas como Montes do Líbano e de Antilíbano, localizadas ao longo da costa da Síria, correndo do nordeste ao sudeste. O grande vale entre as duas cordilheiras era chamado Vale do Líbano. Josué, capítulo 11, versículo 17. Alguns de seus picos alcançam mais de 3.000 metros. É muito alto, gente. E estão permanentemente cobertos de neve. Jeremias 18:14. O Monte Hermon, que tem 2.818 metros, está localizado na extremidade do sul do Antilíbano, onde corria a fronteira norte da Palestina. Esses montes eram especialmente conhecidos pelos famosos cedros, né? Juízes 9:15, e foram usados na construção do templo de Salomão, como nós falamos na aula passada. Olha aí uma foto dos montes do Líbano, sendo que essa é uma área de grandes montanhas, essa é uma geografia de muitos montes, né? de um aglomerado de montanhas, que nós chamamos de Líbano ou de Antilíbano. Temos também o Monte Hermon. O nome vem do hebraico, significa montanha sagrada. O Hermon é um majestoso monte localizado no extremo norte de Israel, perto de Cesaré de Filipe, ao término sul da cordilheira do Antilíbano, na fronteira norte da Palestina, Deuteronômio 3, Josué 12, ao lado do Planalto de Baçã. Interessante que quando Deus mandou Josué atravessar o Jordão, tem pessoas que acham que o Jordão naquela época estava num tempo de seca. O Jordão estava numa época em que as ribanceiras estavam sendo até derrubadas pela força das águas, porque a geleira do Hermon estava derretendo. Tem uma época do ano que começa a esquentar e as geleiras do Hermon começam a se derreter. E quando derrete, elas vão cair aonde? Elas vão desaguar aonde? No Rio Jordão. Então, atravessar o Jordão era um grande desafio, como também lá atrás com Moisés, atravessar o Mar Vermelho foi um grande desafio. Era chamado de Seir pelos amorreus e de Sirion pelos sidônios. O seu topo fica 3.000 metros de altitude, estando sempre coberto de neve. A transfiguração de Jesus se deu provavelmente ao pé desse monte, lá embaixo. Salmo 133, 3, Mateus 17, do 1 ao 13. E nós temos mais aqui, esse monte tem uma altura de 3.000 metros acima do nível do mar. O seu cume, né, o seu ponto mais alto, é coberto de neve, mas a terra ao seu lado é queimada pelo sol do verão. Do mar da Galileia é possível contemplar-se pelo reflexo do cume tocando a neve. Já imaginou a fotografia, hein? Que fotografia linda! Olha o Monte Hermon aí, com a sua neve, com a sua geleira. Olha que linda a paisagem que nós podemos contemplar através dessa foto. E também temos o Monte Seir. O nome Seir é oriundo do hebraico que quer dizer áspero ou cabeludo. É uma região montanhosa de Edom. Foi Deus quem deu Seir para Esaú, que era rival das tribos de Jacó. Então, os habitantes ali de Esaú tomaram posse dessa região
por isso que o nome é oriundo de cabeludo, de peludo, de áspero, porque o filho de Isaac, né, Esaú, ele era muito peludo, muito cabeludo. Inclusive, quando Isaac estava cego e Jacó quis se passar pelo irmão, a mãe arquitetou ele colar alguns pelos ali no braço para poder enganar o pai, para poder dizer que era Esaú, porque Esaú era peludo. O Monte Seir, situado na região do mesmo nome, o Monte Seir no termo norte da tribo de Judá. E a região do Seir foi ocupada pelos descendentes de Esaú, tinha aproximadamente 160 quilômetros de extensão, bem grande, e ficava ao sul de Moabe, estendendo-se ao longo do lago oriental de Arabá. E nós temos aí uma gravura das montanhas e da região de Seir, montanha, né, que foi habitada pelos descendentes de Jacó. Fechamos aqui a nossa videoaula e a última aula desse módulo de Geografia Bíblica. Eu espero ter contribuído um pouquinho mais com o seu crescimento e agora você vai fazer a sua avaliação e com certeza você vai obter uma boa nota para dar continuidade ao seu curso e para passar aí com louvor, tá bom? Ficamos por aqui, até uma próxima oportunidade. Deus te abençoe muitíssimo.